Olá, olá mais uma vez. Meu nome é Davis Americano. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou formado em licenciatura em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse canal eu tenho postado resolução de questões da disciplina de Mecânica da graduação do curso em Física. São questões de avaliações anteriores, entendeu? Semestrais. Então, tenho postado essas questões aqui e desenvolvido o cálculo conforme o gabarito presente nessas questões. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Convido você a se inscrever no canal, você que gostar do conteúdo desse canal, se inscrever, deixar aí seu like, né? Acionar o sininho se você quer ser notificado quando eu postar as questões. E compartilhar, né? Se você, isso é importante para o crescimento do canal, tá bom? Então vamos lá a resolução dessa questão. A questão diz assim, ó, uma barra de comprimento L e massa desprezível tem uma massa M presa na sua extremidade superior. A massa M está ligada a uma parede por uma mola de constante K. A figura A, ao lado, mostra o sistema em sua posição inicial quando a mola está em seu comprimento natural. Então, essa aqui é a figura A. O sistema é afastado de sua posição de equilíbrio, de um pequeno ângulo θ. O deslocamento angular se dá no plano da página. Considere a equação: variação do momento angular no tempo é igual a n, com L e n calculados em relação ao ponto A, e n é a resultante do torques externos. Destas equações, mostre que a equação do movimento seja, derivada segunda do ângulo θ mais KL menos mg sobre ml, que multiplica θ é igual a zero. Isso aqui é a equação do movimento, ou seja, derivada segunda de θ é a aceleração angular. Nesse caso aqui, esta quantidade que está multiplicando θ é a frequência angular, entendeu? Desse movimento. Então, nós vamos... Essa quantidade significa a frequência angular. Então, nós vamos encontrar essa equação do movimento. Veja que ele deu uma pista já, né? Que aqui ele está falando que nós vamos encontrar a partir da variação temporal do momento angular, que é igual ao torque resultante. Entendeu? Aí no 2 ele fala, encontre θ em função do tempo para KL maior que mg e supondo que quando a barra é deslocada, ela é em seguida liberada do repouso. E depois, 3. O que acontece quando KL é menor que mg e quando KL é igual a mg? Então vamos primeiro ao item 1. Vamos encontrar a equação do movimento. Então vamos botar aqui, ó. Item 1, solução. Então vamos lá. Então veja aqui, ó, que a figura aqui, ó, que mostra quando a barra foi deslocada, ela faz um pequeno ângulo θ. Então, se ela for deslocada, nós temos aqui um movimento circular, entendeu? Que fez um arco aqui. Então, vou chamar a velocidade angular, isso aqui. Velocidade angular é ômega, né? Essa letra grega aqui. Velocidade angular. Como ele fez um pequeno deslocamento, então ele fez um movimento aqui de um pequeno arco também, assim, ó. Um pequeno arco assim também. E aqui, ó, a velocidade tangencial da massa perpendicular aqui, ó, ao comprimento da barra L, que nada mais é que o vetor posição em relação ao eixo de rotação aqui no ponto A.
Entendeu? Então nós temos aqui essa configuração aqui nesse momento ao qual ela foi afastada da posição vertical e fez um pequeno ângulo θ. Então vamos lá. Então, como ele está dizendo aqui que tem o torque resultante, então nós vamos ver quais são as forças que realizam esse torque resultante. Então nós vamos fazer essa situação aqui, ó. Aqui, ó, é a posição vertical em que estava a barra. Depois que ela foi movimentada, ela fez esse ângulo, ela fez esse pequeno afastamento da posição vertical e formou esse ângulo θ aqui com a vertical. A posição inicial que ela estava aqui, ela rodou para cá. E aqui nós temos a conta de massa M aqui, ó. Aqui para baixo. Calma aí. Nós vamos botar as forças que estão atuando nessa massa. Aqui é a força peso para baixo. Certo? Força, só que não está. Força peso. Aqui é a força peso. E aqui, ó. Para cá é a força da mola. Esse vetor aqui. E aqui nós temos a mola. Vou botar. Aqui é a mola, certo? Então aqui, ó, a força da mola. E aqui é a força peso. Então nós vamos encontrar aqui agora o torque. E para isso nós temos que encontrar aqui, ó, aqui é o comprimento da barra, aqui é o eixo de rotação. Aqui nós temos um movimento circular, igual eu mostrei lá, essa velocidade aqui, velocidade angular aqui. Então o que acontece? Nós sabemos que temos o torque, definição de torque é esse daqui, é a força, produto vetorial com vetor posição vezes seno de um ângulo A. E esse ângulo A é o ângulo que a força que realiza o torque faz com o vetor posição do corpo que está sofrendo torque em relação aqui, ó, ao eixo de rotação. Então nós vamos ter que encontrar aqui, ó, as componentes desse vetor posição, que nada mais é, como eu falei, que é igual ao comprimento L da barra. Então nós vamos projetar aqui, ó, em relação ao vetor posição, ao comprimento da barra, nós vamos encontrar as componentes dela. Então nós temos aqui, que aqui é L. Aqui, ó. Então aqui vai ser, aqui eu vou chamar de componente Y, e aqui eu vou chamar de componente X. Aqui a massa está aqui, ó. A massa M está aqui, certo? Então nós vamos calcular as componentes desse vetor posição, que é igual ao comprimento L da barra. Nós vamos encontrar essas componentes. Aqui é o vetor posição da massa em relação ao eixo de rotação aqui, que é o ângulo θ. Então aqui eu tenho o eixo coordenado, que é X, e aqui Y. Então aqui eu vou chamar de LY, componente Y do vetor posição, e aqui eu vou chamar de LX, componente horizontal, ou componente X do vetor posição, que é o comprimento da barra. Então, por trigonometria, ó, vou fazer aqui, ó, cálculo de LX, componente X do vetor posição, que é o comprimento da barra.
Por trigonometria eu tenho que seno do ângulo θ é igual a LX sobre L. Logo, LX é igual a L seno de θ. E componente Y, cálculo da componente Y. Cosseno de θ é igual a LY sobre L. Logo, LY é igual a L cosseno de θ. Então, vocês vejam aqui, ó, que o torque da força-peso, primeiro, torque da força-peso é igual a força-peso, que é mg, vezes, aqui, ó, a componente do comprimento da barra, que é perpendicular à força-peso. Qual é? É a componente Y ou a componente X? Aqui, ó, veja que aqui é força-peso, ó. Força-peso, então aqui, ó, componente X está aqui, ó. Aquela aqui, ó. Se projetarmos ela aqui, você vê, então, LX, que é perpendicular ao vetor força-peso. A componente LX do comprimento da barra é perpendicular à força-peso. Então, o torque da força-peso é mg LX seno desse ângulo A. Só que esse ângulo A é esse ângulo que faz aqui, ó, com a força-peso aqui, ó. Força-peso, componente LX, certo? Força-peso. Qual é esse ângulo que está entre eles? Esses dois vetores aqui, 90 graus. Então, seno 90 é 1. Então, fica aqui, ó. Torque da força-peso é igual a mg vezes LX. LX é quem? É L seno θ. L seno θ L seno θ vezes seno de 90, que é esse seno de A. A é 90 graus. Então, seno de 90 é 1. Então, fica isso daqui. mg L seno θ é o torque que a força-peso faz. Agora, vamos calcular o torque da força da mola. Aqui, ó. O torque da força da mola é igual a força da mola vezes a componente do vetor posição, que o vetor posição é L, o comprimento L da barra. Qual é a componente de L que é perpendicular à força da mola? É LX ou LY? LY aqui, que você projetar ela aqui, ó. LY é perpendicular aqui, ó, tá vendo? A força da mola. Então, logo, o torque da força da mola é igual a força da mola vezes LY seno do angular. Novamente, o seno desse ângulo é o ângulo A, é o ângulo que está entre a força da mola aqui, ó, força da mola, que está para cá, e LY, que é esse aqui. Então, esse ângulo aqui é 90 graus. Esse é o ângulo A. 90. Então, fica assim, ó. Torque da força da mola é igual a força da mola. Como é que se define a força restauradora de uma mola? Menos Kx, onde X é a deformação da mola. Quem é LY? L cosseno de θ vezes L cosseno de θ vezes seno de 90, porque A é igual a 90, seno de 90 é 1, então fica o torque da força da mola é menos Kx vezes L cosseno de A. Então, nós temos aqui, ó, que o torque resultante, que é N, é igual ao torque da força-peso mais o torque da força da mola, que é igual. Quem é o torque da força-peso? Torque resultante é igual, que é o torque da força-peso aqui, ó, mg/L seno θ, que nós encontramos. Então, fica mg/L seno de θ. Quem é o torque da força da mola? É esse aqui, ó, menos Kx/L cosseno θ. Então, fica menos Kx/L cosseno de θ. Então, nós temos aí, ó,
Aqui, ó. Então, nós temos aí o torque resultante. Ficou muito feio esse N aqui. O torque resultante que atua no sistema, que é o vetor N, que significa o torque resultante é igual a mgl seno θ menos kx L cosseno de θ. Então, agora nós vamos aplicar a restrição que o enunciado diz, que é o ângulo θ é um pequeno deslocamento, não é isso que diz lá, ó, no enunciado, que diz no enunciado aqui, ó. O sistema é afastado de sua posição de equilíbrio de um pequeno ângulo θ. Então, se é afastado de um pequeno ângulo θ, significa que θ é muito pequeno, ou seja, muito menor que U. Então, quando temos essa situação, em física, nós falamos que seno de θ é igual a θ e cosseno de θ é igual a 1. Entendeu? Então, nós vamos aplicar essa situação aqui para pequenos ângulos. Logo, o torque resultante ficou, ó, torque resultante é igual a mgl seno de θ. Como θ é muito pequeno, seno de θ é igual a θ. Ficou mgl θ menos kx, que multiplica L. Quem é cosseno θ? Nesse caso, cosseno θ é igual a 1, então vai ser menos kx vezes 1, que fica menos kx menos kx vezes L mesmo. Então, fica isso aqui. O torque resultante, neste caso, é mgl θ menos kxl. Agora, nós sabemos que isso daqui, ó, kx menos kx é a força da mola, é a força restauradora da mola. Que a mola foi afastada da posição vertical, então a força da mola tende o quê? A puxar a barra de volta para a posição vertical. Então houve uma deformação, e essa deformação da mola, quando a mola foi afastada de um ângulo θ, foi x. Então, ó, nós vamos calcular quem é esse x, olhando lá para a figura que eu desenhei, ó. Aqui, ó, que é a deformação da mola, isso daqui, ó. Esse comprimento aqui, ó, foi a deformação da mola. E veja que esse comprimento aqui é igual a Lx, ou seja, a deformação da mola é igual a componente que nós calculamos de L. E quem é Lx? Lx, ó, é L seno θ, ou seja, x é igual a Lx, que é igual a L seno de θ, que nós calculamos aqui, ó, Lx, entendeu? Então, a deformação da mola, com o alongamento, ela ficou do mesmo tamanho da componente do vetor posição, que é Lx, que é igual a L seno θ. Então, nós vamos substituir lá no torque resultante. Logo aqui, ó, torque resultante é igual a mgl menos K, que multiplica L seno θ, que no caso isso aqui é x, vezes L. Continuando, ó, torque resultante é igual a mgl menos K, que agora fazemos produto, ó, L seno θ vezes L vai dar L ao quadrado seno θ. Então, como nós temos a condição de um pequeno deslocamento do ângulo θ, então, para esse caso, seno de θ é igual a θ. Logo, finalmente, o torque resultante é igual a mgl menos K, aqui é L ao quadrado, porque foi aqui, L vezes L, K, L ao quadrado vezes θ, porque seno de θ, quando θ é muito pequeno, é igual a θ. Então, essa é a expressão para o torque resultante. Agora, nós vamos aplicar a lei que define a variação do momento angular, ou seja, variação temporal do momento angular é igual a mgl
menos K L ao quadrado vezes θ. Não é o torque resultante? Agora nós vamos encontrar o momento angular e fazer a derivada em relação ao tempo. Quem é o momento angular? O momento angular, por definição, é m vezes r vezes a velocidade tangencial. Esse r, como eu falei, é o vetor posição da massa em relação ao eixo de rotação. E o vetor posição é o comprimento da barra. Então fica assim, ó. Momento angular é igual a m L vezes a velocidade tangencial. E por sua vez, essa velocidade tangencial é R vezes a velocidade angular que eu falei lá no começo. Entendeu? Só que essa letra grega aqui ficou legal, não. Então ficou assim, não estou chamando de ômega, porque eu já falei que W é a frequência angular, para não embolar, entendeu? O raciocínio. Então, por isso que eu não estou falando que é W, essa letra grega aqui. Então, ficou assim, ó, velocidade tangencial, porque tem esse esquema aqui que eu falei, não foi, ó? A massa está aqui, e ela fez esse movimento, estava na vertical aqui, ângulo θ, eixo de rotação, ó. E aqui, ó, esse vetor aqui significa a velocidade tangencial da massa. E fisicamente é isso daqui, ó, velocidade tangencial é igual a R, e R nós sabemos que é L, então velocidade tangencial é L vezes a velocidade angular. Então, substituindo aqui, ó, fica momento angular é igual a M, L, velocidade tangencial vezes L, velocidade angular, que fica momento angular é igual a M, L ao quadrado, que multiplica a velocidade angular desse sistema. Então, ó, como estamos trabalhando com a coordenada θ, então nós temos que a variação temporal do ângulo θ é igual à velocidade angular do sistema. E essa notação aqui, ó, significa isso daqui, ó. Θ bolinha é igual à velocidade angular. Essa notação aqui significa essa. Então, como a variação temporal do ângulo θ é igual à velocidade angular, isso significa que θ bolinha é igual à velocidade angular. É a mesma coisa. Então, nós substituímos aqui, ó. Então, finalmente, temos que o momento angular é igual a m, L ao quadrado, vezes velocidade angular, o θ bolinha. Então, vamos substituir esse momento angular aqui, ó. E vamos derivar ele. Então, fica derivada temporal do momento angular é igual ao torque resultante, que é mgl, não é isso? mgl menos k L ao quadrado θ. Então, ó, como m é a massa, é a constante, e L, comprimento da barra também é constante, vamos tirar de dentro da derivada para multiplicar a derivada de θ bolinha. Então, ml ao quadrado, que multiplica a derivada temporal de θ bolinha, que é igual a m gl menos k L ao quadrado, que multiplica θ. Então, a derivada de θ bolinha é θ duas bolinhas, ou seja, a derivada da velocidade angular é igual à aceleração angular. Então, fica m L ao quadrado, que multiplica a aceleração angular, que é igual a m g L menos k L ao quadrado, que multiplica θ. Aqui nós já temos a equação do movimento. Agora nós vamos manipular para encontrar a expressão que está lá no enunciado. Então fica assim, ó, manipulando, nós vamos ficar com isso daqui, ó. M
L ao quadrado, que multiplica a aceleração angular, é igual a M. Então, me achei aqui, ó, que aqui, ó, tem um θ aqui, ó. Eu fui cortando aqui, ó, que é daqui, ó, tá vendo? Daqui, ó, MGL θ. Aqui tem θ, tem um θ. Aqui também tem um θ. Aqui também tem um θ, entendeu? Que eu esqueci lá, fui correndo. Não botei certo. Aqui tem um θ. Aqui tem um θ também, MGL θ. Aqui é K, L ao quadrado menos θ. Aqui agora tá certo. Então ficou. Agora vamos manipular aqui para encontrar a equação do movimento conforme lá o enunciado. Então fica ml ao quadrado, que multiplica a aceleração angular, é igual a m. Não, vou botar assim, ó. Vou botar assim. Simplificando, nós vamos botar Lθ, que multiplica mg menos KL. Porque você pegar essa quantidade aqui e fazer a distributiva aqui, você vai ter essa mesma expressão. Então, vamos continuar simplificando. Então, vai ficar assim, ó. Isolando aqui a aceleração angular, θ duas bolinhas fica. Θ duas bolinhas é igual a L θ, que multiplica mg menos KL, isso tudo sobre ml ao quadrado, que estava multiplicando a aceleração angular, então passou para cá dividindo esta quantidade aqui. Então, simplificando mais ainda, fica a aceleração angular é igual, aqui eu tenho L dividido por L dá 1, aqui eu tenho L ao quadrado dividido por L dá L, então fica θ, que multiplica mg menos KL sobre ml, não é isso? Então, agora vamos continuar a manipulação para chegar na expressão que está lá no enunciado. Então fica, passando tudo para o lado esquerdo da igualdade, fica a aceleração angular, aí vai ser essa quantidade aqui, jogando para lá, vai ficar menos θ, que multiplica mg menos KL sobre ml. Aí fica assim, ó. A aceleração angular, para tirar esse menos daqui, para ficar conforme o enunciado. Então vai ficar mais, que multiplica assim, não, para você entender melhor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a distributiva, aqui é igual a zero, certo? Porque eu passei tudo para o lado esquerdo da igualdade. Então, vou aplicar a distributiva. Menos θ que multiplica isso daqui, menos θ que multiplica isso aqui. Então, fica assim, ó. Menos θ vezes mgl sobre ml fica menos θ, que multiplica mgl sobre ml. Agora, menos θ vezes menos KL fica, menos com menos mais fica, mais θ, que multiplica KL sobre ml, que é igual a zero. Agora, nós vamos chegar ao que está lá no enunciado. Então, fica θ duas bolinhas, é que eu vou fazer, ó, mais KL menos mg sobre ml, que multiplica θ. Ou seja, se você pegar esse sinal que está aqui e fazer a distributiva aqui, ó, você vai ter essa mesma expressão aqui. Entendeu?
porque tanto o denominador aqui dessa quantidade como o denominador dessa quantidade é ml, então eu posso botar tudo sobre ml. Aí para chegar à equação que está lá é isso daqui. Se você pegar θ aqui, botar aqui, vai ficar mais θ e multiplicar tanto por esse e tanto por esse, você vai chegar a essa mesma quantidade aqui. Então nós chegamos à equação do movimento. Lá no diz que a equação do movimento é θ duas bolinhas mais KL menos mg sobre ml vezes θ, que é igual a zero. Vamos lá ver? Então, essa é toda a manipulação para a gente encontrar. Aí, ó. Mesma coisa, para encontrarmos aí a equação do movimento. Agora vamos aqui para o item 2 aqui, ó. Encontre θ em função do tempo para KL maior que mg e supondo que quando a barra é deslocada, ela é em seguida liberada do repouso, ou seja, que nós podemos notar aqui que é o quê? Que K é a constante da mola. Então, se KL é maior que mg, então significa que quando a barra é afastada de um ângulo θ e depois é abandonada do repouso, ela foi esticada até aqui, está parada aqui. Depois ela é solta, abandonada, ela vai voltar para a sua posição de equilíbrio e vai ficar ó, fazendo esse movimento de vai e vem, ou seja, o movimento, temos um movimento harmônico aqui. Então, isso significa que quando KL é maior que mg, quando a barra é liberada, ela tende a voltar para a posição inicial. Como é uma mola, ela vai ficar batendo e voltando, batendo e voltando. Ou seja, justamente porque a K vezes L, onde K é a constante da mola, KL é maior que o peso dessa massa M. Então, por isso, nós temos um movimento harmônico aqui. Um movimento harmônico simples. Então, nós vamos encontrar essa equação. Nesse caso, ó, essa quantidade aqui, ó, essa quantidade toda aqui que multiplica θ, como eu falei isso é a frequência angular. Frequência angular W é igual a KL menos mg sobre ml. Essa é a frequência angular desse sistema, para KL maior que mg. Então, θ em função do tempo aqui, ó. Vamos botar aqui agora. Solução. Vamos encontrar θ em função do tempo. O que nós vamos fazer? Vamos chamar θ em função do tempo igual a xp elevado a pt. Então, derivando duas vezes, a derivada primeira de θ em relação ao tempo vai ficar P, que multiplica a Euler, elevado a PT. E já a derivada segunda, em relação ao tempo, vai ficar, como a derivada primeira é P, Euler, PT, derivando novamente Euler, PT, vai ficar P ao quadrado vezes Euler, elevado a PT, porque a derivada de Euler elevado em relação a T, elevado a PT, vai ser P vezes Euler elevado a PT, a derivada primeira. Então, a derivada segunda, vou derivar Euler elevado a PT, que vai dar isso aqui, P ao quadrado vezes Euler elevado a PT. Então, agora vamos substituir na equação do movimento a derivada segunda e quem é θ em função do tempo. A derivada segunda, ó, que é isso daqui, ó. Por que eu falo que é isso daqui? Porque isso daqui, ó, essa notação aqui significa a derivada segunda em relação ao tempo. É isso daqui, ó. Derivada segunda de θ em relação ao tempo. Isso significa essa notação aqui. Então, nós vamos substituir agora na equação do movimento. Então, fica como essa quantidade é a frequência angular, então fica aqui
Derivada segunda é P ao quadrado, que multiplica Euler PT, mais frequência angular ao quadrado, que multiplica θ. Quem é θ? Θ, aqui ó, em função do tempo, é Euler elevado a PT, vezes Euler elevado a PT, agora iguala a zero, entendeu? Então, eu falei que θ em função do tempo é igual a x ou Euler elevado a PT, a derivada da primeira vai ser P, que multiplica x elevado a PT, e a derivada da segunda em relação ao tempo vai ser P ao quadrado vezes x elevado a PT. Então, ficou assim. Agora, dividindo essa equação por x elevado a PT, tudo, então vai ficar, ó, dividindo aqui, ó, corta aqui, vai ficar 1, corta aqui, vai ficar 1. Então, vai ficar, ó, opa, calma aí. Esqueci de um detalhe aqui, ó. Aqui, ó, a frequência angular multiplica θ. Entendeu? Não, tá certo que... tá certo, tá certo. Aqui vai multiplicar... Deixa eu ver aqui. Substituir aqui, derivada segunda. Aqui é θ, substituir, então tá certo. É isso mesmo. Θ é igual a x elevado a PT. Então tá certo. Então, fiz aqui... simplifiquei, dividi tudo por x elevado a PT, então ficou que P ao quadrado aqui, porque x elevado a x elevado a PT dá 1. E aqui mesma coisa, x dividido por x elevado a PT também dá 1. Dividimos tudo por essa quantidade, então ficou P ao quadrado, né? Ficou aqui, ó, P ao quadrado mais a frequência angular ao quadrado é igual a zero. Então, quem é P? P nessa equação, P ao quadrado é igual a menos frequência angular ao quadrado. Então, isso significa que P é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos frequência angular ao quadrado. Como é uma raiz negativa, então nós temos uma raiz imaginária aqui. Logo, P é igual a mais ou menos I vezes a frequência angular. Então, agora, como nós falamos que θ em função do tempo é o quê? X elevado a PT. Como P é igual a mais ou menos imaginário vezes a frequência angular, então fica assim, ó, que θ em função do tempo é igual a uma constante C1 que multiplica x elevado a imaginário vezes frequência angular vezes tempo, porque aqui era P, não era? Então estamos substituindo. Mais uma constante C2 que multiplica x elevado a menos imaginário que multiplica a frequência angular que multiplica o tempo. Então, ó, do cálculo, nós sabemos que x elevado a IWT é igual a cosseno de WT mais imaginário que multiplica seno de WT. E x elevado a menos IWT é igual a cosseno de menos WT mais I seno de WT. E do cálculo também sabemos que cosseno de menos o ângulo θ é igual a cosseno de θ. E seno de um ângulo menos θ é igual a menos seno desse ângulo θ. Então, substituindo essa situação aqui, ó, nós temos que x elevado a menos IWT é igual, ó,
cosseno θ, cosseno WT, porque cosseno de menos WT é igual a cosseno WT. E seno de menos WT vai ser menos I seno de WT. Então, nós vamos substituir esta situação aqui e esta situação aqui, ó. Então fica que θ em função do tempo é igual a C1, que multiplica Euler elevado a imaginário WT, que é isso aqui, ó. Não é isso aqui, ó? Encontramos aqui, então fica cosseno de WT mais imaginário que multiplica seno WT, fecha. Agora, aqui fica mais uma constante C2 que multiplica x elevado a menos IWT. Quem é? É isso daqui, ó, cosseno de WT menos imaginário seno de WT. Então fica cosseno de WT menos I seno de WT. Então, nós encontramos aí essa expressão. Agora nós vamos melhorar ela. Nós vamos simplificar, para chegar à equação do movimento θ em função do tempo. Fica θ em função do tempo é igual. Vamos aplicar a distributiva aqui. Multiplicar por isso aqui multiplicar por isso aqui. Aqui também. Aplica a distributiva aqui e aplica a distributiva aqui. Então fica C1 cosseno de WT mais C1, calma aí, mais C1 que multiplica imaginário seno de WT. Aqui mais C2 que multiplica cosseno de WT. E C2 que multiplica menos I, então fica menos C2 imaginário seno de WT. Vamos agora simplificar isso daqui, ó. Então, nós vamos ver aqui, ó, que o cosseno θ multiplica C2 e multiplica C1. Então, vamos simplificar aqui, ó, que fica, ó, θ em função do tempo é igual a cosseno de WT, que multiplica C1 mais C2, tá vendo? Aqui C2, C1. Agora, nós vemos aqui, ó, que seno θ, seno WT multiplica, não, o imaginário que multiplica seno de WT multiplica C1 que multiplica C2. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, vai ficar, ó, mais seno de WT que multiplica I C2, opa, C2 não, que multiplica C1 aqui, ó, C1 menos C2, ou seja, se você pegar o cosseno de θ e multiplicar, fazer a distributiva aqui dentro, e seno de WT e imaginário fazer a distributiva aqui dentro, você vai encontrar essa mesma expressão. Então, vou chamar de C1 mais C2 aqui, ó, vou chamar A igual a C1 mais C2. E uma constante B, eu vou chamar de imaginário, que multiplica C1 menos C2. Então, para não deixar charcado a expressão, fica que θ em função do tempo é igual a A, ó, A, aqui B, é igual a A, que multiplica cosseno de WT, mais B, ó, B que multiplica seno de WT. Então, essa é a equação para
ângulo θ em função do tempo. Θ em função do tempo, que é igual a cosseno de WT mais B seno de WT. Agora, para encontrarmos a equação geral, no caso a solução geral, nós vamos aplicar as condições iniciais do sistema, que quando ela é afastada, certo? Ela é afastada aqui. Então, ela faz um ângulo, vamos chamar aqui, ó, de θ inicial, o ângulo θ inicial. Aqui, quando ela é afastada de um pequeno ângulo, vou chamar de θ inicial. Então, no instante t igual a zero, quando a massa, aqui nós temos aqui, ó, a mola, quando a barra é liberada, ela está formando um ângulo θ igual a θ zero, ou seja, para t, no instante inicial, no momento que ela é liberada aqui, para t igual a zero, nós temos um ângulo θt igual a θ zero. Então, substituindo t0 e θ inicial nessa expressão, nós ficamos como θ em função do tempo é igual a θ inicial, que é igual a cosseno de W. Quem é t? T é zero, vezes zero, mais B, que multiplica seno de W vezes zero. Isso aqui nós temos que, fazendo os cálculos, nós temos que θ inicial é igual a W vezes zero dá zero. Então, cosseno de zero é 1. W vezes zero, zero. Seno de zero é zero. Então, fica que A vezes 1 é igual a 1. Ou seja, para t igual a zero, θ zero é igual a A. Agora, vamos aplicar a condição da velocidade inicial. Então, vamos derivar o θ em função do tempo. Então, fica θ, bolinha, que é a velocidade angular, é igual. Ou seja, vamos derivar em relação ao tempo. Então, fica aqui, a derivada de A cosseno de WT fica, como a derivada de cosseno é menos seno, então fica menos W, que multiplica A, seno de WT. Agora, mais, quem é a derivada de seno é cosseno, então fica WB, que multiplica cosseno de WT. Então, nós vamos aplicar a condição inicial também aqui, quando T é igual a zero, a velocidade angular também é igual a zero, porque ela é liberada do repouso. Então, quando ela foi puxada, depois, quando no instante inicial, quando ela foi liberada, então ela estava no repouso, então não há velocidade. Então, vamos substituir essa condição aqui de T0 e velocidade angular igual a zero nessa expressão aqui. Então, fica que zero é igual a menos W, que multiplica A, seno de W vezes zero, mais W, que multiplica B, vezes cosseno de W vezes zero. Vou acrescentar uma página aqui. Então, fica aqui, ó. Nós estamos fazendo isso para calcular as constantes. Então, fica aqui. 0 é igual W vezes 0, 0. W vezes 0, 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Seno de 0 aqui, ó, igual a 0. E cosseno de 0 dá 1. Então, fica que 0 é igual a WB, que multiplica 1. Logo, nós vemos que essa constante B é igual a zero. Então, a solução geral, como nós encontramos que WT não é igual a A cosseno de WT mais
B, que multiplica cosseno de WT. Então, como vimos que das condições iniciais que A é igual a θ inicial e B é igual a zero, logo a solução geral para θ em função do tempo é igual a θ0 que multiplica cosseno de WT. É essa a solução geral para θ em função do tempo. Então, essa é a solução, está conforme o gabarito aqui, ó. Veja aqui, ó, tá vendo? Essa daqui, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Vamos ver. Isso aqui é o gabarito, olha lá. Então, chegamos ao resultado conforme o gabarito. Correto? Então, nós vamos agora a outra alternativa. Nós fizemos a 2, né? Fizemos a 1 e a 2. Agora vamos à questão 3. Que diz lá a questão 3, ó. Então, já fizemos aqui o que acontece quando KL é maior que MG. Acabamos de fazer. Agora vamos ver essa 3 aqui. O que acontece quando KL é menor que MG? Então, nesse caso aqui é o seguinte, ó. Quando KL é menor que MG, ou seja, a força da mola ela é menor que o peso da força-peso. Então, o que nós teremos aí? Nós teremos um equilíbrio instável, ou seja, quando a massa é afastada da posição, ela não tende mais a voltar para a sua posição de posição vertical. Por quê? Porque a força da mola ela é menor que a força-peso. Então, quando ela é deslocada da sua posição vertical, ela tende a se afastar mais ainda. Isso significa que nós temos aí um equilíbrio instável. Um equilíbrio estável, se você ler lá no livro, lá no módulo lá, livro de mecânica, um equilíbrio estável quer dizer que quando você afasta uma massa com mola da posição de equilíbrio, ela tende a se afastar mais ainda dessa posição. Então, é o que acontece aqui. Quando KL, a força da mola, que isso aqui, K é a constante da mola, né? Então, quando KL é menor que MG, então significa isso. Se você der um pequeno deslocamento da posição vertical que ela estava, ela tende a se afastar mais ainda justamente porque a força-peso é maior que a força da mola, ou seja, a força da mola é menor que a força-peso. Então, acontece isso, fica um equilíbrio instável. Se você afastou um pouquinho da posição de equilíbrio, ou seja, na posição de equilíbrio onde não há movimento, onde a mola não está distendida, se você afastar um pouquinho, nesse caso, se a força da mola for menor que a força-peso, então, a partir desse pequeno deslocamento, ela vai se tender a se afastar mais e mais dessa posição. Então, é isso. Agora, e quando KL é igual a MG? Ou seja, quando KL é igual a MG, isso é fácil. Ao deslocar da posição vertical, a posição que está em equilíbrio, né, a massa permanece na posição em que foi deixada. Ou seja, porque as forças se equilibram. Faz de conta, se a barra está aqui, a massa está aqui. Aqui nós temos a mola presa à parede. Se você deslocar ela um pouquinho para cá, aqui, ó, de um ângulo θ, ela vai ficar parada aqui. Por quê? A força da mola vai ser igual à força-peso, então não vai ter movimento. Entendeu? Então é isso. Está aí a solução. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então está aí todos os cálculos. Então, até aí o próximo vídeo.